Seja bem-vindo ao Epoch Times Brasil. Eu sou Emanuele Coure. Nos últimos anos, nós vimos com frequência agricultores de todo o Ocidente protestando contra políticas verdes que seus respectivos governos estão impondo a eles. Políticas que, segundo os agricultores, estão prejudicando completamente sua capacidade de produzir alimentos. E embora os agricultores da Europa estejam recebendo muita atenção no momento, os agricultores dos Estados Unidos também estão sendo prejudicados por políticas verdes que ameaçam seus meios de subsistência. Mas o que talvez seja chocante para muitas pessoas é que, embora na superfície as reivindicações desses agricultores pareçam ser muito diferentes, na verdade, não são. Na Alemanha, eles estão lutando contra os subsídios ao diesel, na Holanda, contra as apropriações forçadas, na Irlanda, os agricultores estão lutando contra a supressão ao gado, e nos Estados Unidos, os agricultores estão lutando contra a interminável burocracia do Federal of Land Management, uma agência americana que lida com a administração de terras no país. Embora os detalhes em cada país sejam diferentes, quando se olha mais de perto é possível perceber que o que realmente está acontecendo é que as diretrizes a nível internacional de organizações internacionais como as Nações Unidas estão sendo implementadas e se transformando em políticas específicas em nível local em todos esses países. Para entender em mais detalhes o que está ocorrendo em todos esses países e a manifestação concreta de uma única ideologia que vem do topo e é implementada a níveis regionais por essas ONGs ou organizações que por acaso estão ideologicamente alinhadas com a Agenda Verde, eu trouxe hoje para vocês uma entrevista exclusiva do Epoch Times americano com o Sr. Craig Rucker, o diretor executivo de uma organização incrivelmente importante chamada CFACT, ou Commit for a Constructive Tomorrow, que traduzido para o português seria o Comitê para um Amanhã Construtivo. Vamos conferir. Muito bem, Craig. Você poderia se apresentar brevemente e apresentar sua organização? Claro, meu nome é Craig Rucker. Sou o presidente do Comitê para um Amanhã Construtivo, ou CFACT. A CFACT é uma organização que existe desde 1985. Trabalhamos com questões de meio ambiente e desenvolvimento. Temos uma perspectiva de mercado livre e também defendemos uma ciência sólida, o que nos torna um pouco diferentes de alguns outros grupos ambientais, que, segundo nós, têm um ponto de vista mais governamental ou liberal. Então, o que levou em 1985 a fundar essa organização? Criei essa organização em 1985 com o objetivo de tentar trazer uma voz racional, uma voz da razão para o que você pode chamar de causa ambiental. Eu mesmo cresci em Buffalo, Nova York, em uma zona rural nos arredores de Buffalo, Nova York, onde cortávamos lenha para nos aquecer, caçávamos e fazíamos coisas desse tipo. Quando fui para a faculdade em Albany, Nova York, conheci muitos amigos da cidade de Nova York que me repreendiam por ser antiambientalista por causa de meus pontos de vista conservadores. Eram pessoas que não sabiam a diferença entre um gambá e uma adoninha, que diziam a mim, alguém do interior, que eu e minha família não éramos pessoas intimamente ligadas ao meio ambiente. Achei curioso. Também percebi que se você observar os distritos republicanos de todo o país, essas são pessoas que vivem perto da natureza. Elas também tendem a ser pessoas que votam no Partido Republicano e têm valores conservadores. Meu sócio e eu, meu parceiro de negócios chamado David Rothbard, decidimos fundar a CFACT para trazer uma voz da razão sobre essas questões, uma voz que fosse conservadora e voltada para o livre mercado. Reunimos um conselho de cientistas e acadêmicos em 1985 e fundamos a CFACT. O tema primordial do documentário é como essas agendas globalistas da ONU e do Fórum Econômico Mundial se traduzem em políticas reais, concretas e práticas em vários países, como Sri Lanka, na Austrália, na Holanda, no Canadá e nos Estados Unidos. Como essas políticas globalistas se transformam em políticas reais e concretas que são implementadas nos Estados Unidos? As políticas que foram desenvolvidas pelas Nações Unidas chegam aos Estados Unidos por meio de decretos, leis e outras coisas que são implementadas por burocratas, geralmente em nível subnacional. Estou envolvido nessa questão desde 1986, na verdade. Essa foi a época em que o desenvolvimento sustentável realmente começou a decolar, quando Gro Brundtland, o primeiro-ministro da Noruega, cunhou o termo desenvolvimento sustentável em um livro chamado Our Common Future, Nosso Futuro Comum. Alguns anos depois, a ONU se reuniu no Rio de Janeiro, em 1992, e de fato assinou um documento chamado Agenda 21.
Esse documento, que foi assinado por líderes de todo o mundo, deveria ser um documento não vinculativo, mas continha princípios de desenvolvimento sustentável e como eles deveriam ser implementados no âmbito local. Naquela época, também foi criada uma organização chamada ICLEI, o Conselho Internacional de Iniciativas Ambientais Locais. Seu objetivo era tentar implementar essas leis localmente. O ICLEI espalhou-se por todos os Estados Unidos com o objetivo de fazer isso. Eles trabalham com comissários em cidades para tentar implementar objetivos sustentáveis e têm sido incrivelmente eficazes. É dessa forma que estão efetivamente aplicando leis em nosso país. Você está dizendo que no âmbito da ONU existe a Agenda 21. Para implementar a Agenda 21 em todas as diferentes nações, surgiu essa outra organização chamada ICLEI. As pessoas que trabalham no ICLEI ou as pessoas que dirigem o ICLEI têm alguma relação com as pessoas da ONU? São as mesmas pessoas ou apenas compartilham o mesmo princípio e visão de mundo? Qual é a relação entre eles? Não, na verdade, muitas vezes, eles têm membros que se sobrepõem. Muitos deles são pessoas que trabalham e, de fato, suas conferências geralmente acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, haverá uma cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável no Rio e, ao mesmo tempo, haverá uma conferência do ICLEI em Belo Horizonte, Brasil. Por acaso, participei desse evento. Elas trabalham em conjunto. Eles garantem que os membros de uma reunião possam ir facilmente às outras. Vocês os encontrarão nas outras reuniões. Mas devo alertá-los, não se trata apenas do ICLEI. Há toda uma vasta rede de ONGs que estão trabalhando para transformar em leis os atuais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos governos locais, nos municípios, nas cidades, nas leis estaduais, etc. Você tem algum exemplo específico de como isso está acontecendo nos Estados Unidos? Talvez em um estado específico, em uma agência específica ou em uma lei específica? Com certeza. Um deles é um em que trabalhei em parceria com Tom DeWeese no American Policy Center, provavelmente há cerca de 10 anos. Foi um esforço para tentar colocar o Chesapeake Bay Ordinance, usando as bacias hidrográficas para impedir o desenvolvimento no condado de Loudoun, na Virgínia. Se você observar um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, acredito que seja o objetivo número 12, que trata disso, ou talvez seja o 6, trata da gestão da água e do uso de recursos. Isso é extremamente consistente com esse objetivo. O outro motivo pelo qual sabemos que há uma ligação é que uma das pessoas que pudemos acompanhar participou de um treinamento no ICLEI e, em seguida, participou da controvérsia sobre o Chesapeake Bay Ordinance e foi contratada pelo condado de Loudoun para implementá-la. Felizmente, fomos informados sobre isso e pudemos abordar a questão desse indivíduo e também toda a questão de como os direitos de propriedade privada seriam pisoteados, a ponto de você não poder nem mesmo colocar um balanço do seu quintal sem obter uma autorização. Você poderia explicar o que de fato estava acontecendo para as pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar dessa controvérsia? Basicamente, essa controvérsia consistia em tentar usar recursos da água ribeirinhos, valas e coisas do gênero e colocar faixas ao lado deles. Isso é muito semelhante a outras iniciativas que foram feitas em todo o país. Temos algo chamado OUTOS nos Estados Unidos, a mesma coisa. Para proteger córregos e rios, eles querem ter essas faixas ao lado deles. Não pode haver desenvolvimento, não se pode ter gado, não se pode colocar nenhuma estrutura permanente neles sem a autorização do governo, e essa autorização do governo é difícil de conseguir. Bem, o condado de Loudoun é um dos condados mais populosos da Virgínia, e isso teria impedido completamente qualquer desenvolvimento na região. Acabamos trabalhando com alguns ativistas de propriedades para chamar a atenção ao fato de que era tão oneroso que, como eu disse, não se podia nem colocar um balanço sem precisar de uma licença do governo. Isso incomodou todos os habitantes da região, pois literalmente sufocava o desenvolvimento de toda a região. E eles acabaram votando para que o Conselho de Supervisores do Condado de Loudoun fosse substituído por outros que não quisessem incluir essa medida, e o decreto inteiro foi derrotado. Mas esse seria um exemplo de um tipo de política de desenvolvimento sustentável que se origina em um nível mais alto, ou a ideia de ser administrada por indivíduos locais para que seja transformada em lei em uma comunidade. Uau! Então você está dizendo que um dos exemplos do ICLEI e dessas outras organizações que implementam essa agenda nos Estados Unidos é que eles usam os rios como eixo e depois bloqueiam a área ao redor dos rios para que as pessoas não possam desenvolvê-los.
É esse o caso? É exatamente isso que eles fazem. E, de fato, é mais ou menos isso que eles estão tentando fazer com o outros Waters of the United States, Águas dos Estados Unidos, que é algo que o governo Biden está tentando implementar agora e que tem basicamente duas vertentes. Uma delas é tentar proteger esses cursos d'água ribeirinhos dessas vias ao lado deles. A outra forma é definir o que é uma área úmida. A lei original do Clean Water Act dizia que tinha de ser uma via navegável e a maioria das pessoas pensa em uma via navegável como algo que talvez tenha um barco e que você possa descer de barco. No entanto, essa não é a forma como foi definida e, com o passar dos anos, a definição se tornou mais rígida, a ponto de, literalmente, uma vala poder ser um curso d'água, ou até mesmo uma poça de lama poder ser um curso d'água. E os burocratas puderam usar isso para basicamente impedir o desenvolvimento, interromper a criação de gado, a pecuária, devido ao fato de que esse é um curso d'água que merece proteção e também implementar programas mais ambiciosos para tomar posse de grandes quantidades de terra, como a iniciativa 30 por 30 que Biden está promovendo. A partir de 1992, essa ideia de sustentabilidade começou a ser implementada. Começando em 1992, quando essa ideia de sustentabilidade começou a ser implementada, se você puder traçar o caminho desde 1992, como chegamos a 2022? Você pode citar os grandes marcos? Para lidar aos marcos, temos que voltar, porque não foi algo que surgiu do nada em 1987. Foi uma coisa que surgiu primeiro de Paul Ehrlich, na década de 60, que publicou um livro chamado Explosão Populacional, no qual dizia que havia gente demais. E esse livro foi um best-seller em 1969. Houve o desenvolvimento de algo chamado Biologia da Conservação, que começou a surgir no final da década de 1970 e início da década de 1980. E um dos movimentos de crescimento mais rápido na comunidade científica foi algo chamado Biologia da Conservação. A partir dessa ideia surgiu a ideia de desenvolvimento sustentável, que foi adotada por Gro Brundtland em 1987, com a publicação de um livro chamado Nosso Futuro Comum. Esse livro lançou oficialmente o desenvolvimento sustentável. Ele foi adotado na cúpula de 1992, no Rio de Janeiro, e codificado na Agenda 21. A partir daí, tornou-se as metas do milênio por volta de 2000. O futuro que queremos e também a Agenda 2030 foram lançados logo após o 20º aniversário dessa cúpula, em 1992. Ela foi chamada de Rio +20 em 2012, no Rio de Janeiro. A partir daí, surgiram as 17 metas de desenvolvimento sustentável sobre as quais falamos com muita frequência hoje. Para as pessoas que não entendem como essas agências se interrelacionam umas com as outras, você pode explicar como a Agenda 21 se relaciona com a Agenda 2030 e a Agenda 30 por 30? Como todas elas se interrelacionam? Todos esses planos diferentes, a Agenda 21 e a Agenda 2030, estão relacionados pelo fato de serem o desdobramento da mesma agenda. Voltando ao início, tudo começou com Gro Brundtland fazendo o comentário sobre desenvolvimento sustentável em 1987 no livro chamado Nosso Futuro Comum, que levou à cúpula da ONU e à codificação da ideia de desenvolvimento sustentável em um documento chamado Agenda 21. Esse documento foi assinado pelos líderes mundiais da época, inclusive George Bush. Esse documento cresceu ao longo do tempo para se tornar o que foi chamado de metas do milênio e, mais tarde, tornou-se a Agenda 2030. Por volta do 20º aniversário da Cúpula do Rio, no período de 2012 e 2013. Hoje, ela é amplamente chamada de Agenda 2030. Mas são os mesmos princípios e é só a evolução desses princípios ao longo do tempo. A Agenda 21, na verdade, cresceu e se tornou a Agenda 2030. Voltando ao assunto para os Estados Unidos, temos a Agenda 30 por 30. Você pode explicar ao público o que é isso? Gostamos de chamar isso de tomar terra 30 por 30. Trata-se de uma ideia de pegar 1/3 dos Estados Unidos e transformá-lo essencialmente em um parque nacional. Há muito tempo, esse é um objetivo do Movimento Verde, que remonta até a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro de 1992, quando foi lançado algo chamado Tratado de Biodiversidade, e também exigia que 1/3 do habitat da Terra fosse reservado para a natureza. Tudo isso faz parte de uma crença ecologista de que há desenvolvimento demais e que a natureza é mais bem gerenciada se tirarmos o homem da equação e a deixarmos em seu estado natural e imaculado.
O que estamos vendo agora com a iniciativa 30 por 30 é um esforço para usar as leis e regras, seja a outros a lei de espécies ameaçadas, talvez outras a regra de não ter estradas, que proíbe que as estradas entrem em áreas selvagens. Tudo isso para tirar o homem da natureza e até despovoar nossas áreas rurais e devolvê-las à natureza selvagem, porque, na opinião deles, é isso que curará a Mãe Terra da pegada do homem. Sei que aqui nos Estados Unidos, aproximadamente 60% das terras são de propriedade de cidadãos privados. Será que eles estão querendo pegar algumas dessas terras e reivindicá-las para essa Agenda 30 por 30 e torná-las selvagens? Ou estão querendo pegar as terras que já possuem e modificá-las? Eu diria que dos atuais 60% que são de propriedade privada, eles gostariam de ver uma quantidade muito maior de terras gerenciadas pelo governo. Os ecologistas e aqueles que trabalham com o governo Biden querem converter essas terras privadas em terras públicas e, em seguida, convertê-las em terras selvagens. E para isso, eles vão fazer uma série de coisas diferentes. Uma delas é usar termos de conservação. Uma coisa que eles usariam são as servidões de conservação. O que eles fazem é permitir que você tenha uma propriedade privada, mas assine um acordo com um grupo ecológico como o Nature Conservancy e prometa não desenvolver sua terra. Mas não é só uma promessa que você faz. É para que os futuros proprietários dessa terra também não possam mais desenvolvê-la. Então, mesmo que seja privada, o governo não tem nenhum uso, porque basicamente se mantém selvagem. Em outros casos, as pessoas estão vendendo suas terras para grupos como a Nature Conservancy, que, em muitos casos, a vendem para o governo. Então, sim, há um esforço coordenado para fazer isso. A Agenda 30 por 30 é algo que está nos livros nos Estados Unidos? Ou é uma espécie de meta abrangente que as pessoas usam como referência quando estão implementando políticas diferentes nas agências? Eu olharia a Agenda 2030 como sendo um modelo ou um exemplo. Não há nenhuma lei específica que diga, esta é a Agenda 2030, vamos transformá-la em lei. O que eles fazem é adotar os princípios da Agenda 2030, que são coisas como precisamos interromper o desenvolvimento, precisamos tomar medidas para limitar as emissões de carbono, precisamos implementar políticas de despovoamento ou cultivar as coisas organicamente. Esses são os princípios, e eles deixam a tarefa de ir até as áreas locais e estaduais e encontrar leis para que essas coisas aconteçam para as pessoas que os defendem. Na verdade, são apenas princípios que orientam os ativistas. E se alguém estiver assistindo a essa entrevista, ouvindo e pensando, quer saber? Eu, na verdade, concordo com a meta da Agenda 30 por 30, porque eu gostaria que mais terras fossem devolvidas à natureza selvagem para compensar a terra que está sendo usada pela agricultura industrial e por todo o nitrogênio e carbono que emitem. Bem, você está fazendo a humanidade retroceder algumas centenas de anos. Se quiser se livrar de todo o desenvolvimento industrial, da agricultura e de tudo mais. A vida era curta e brutal. As pessoas morriam jovens naquela época. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo vidas mais longas e saudáveis do que em qualquer outro momento da história da humanidade, graças ao fato de que temos uma agricultura moderna. O ar que respiramos hoje é mais limpo do que era há algumas centenas de anos por causa da tecnologia e da industrialização. Essas coisas foram uma bênção para a humanidade. A agricultura moderna nos permitiu, na verdade, reduzir a quantidade de terra que precisamos cultivar, o que é bom tanto para o homem, porque produz muito mais alimentos do que costumávamos produzir nos anos 50, 40, etc., quanto para a natureza. Portanto, na verdade, eu diria que isso é um retrocesso, que esses ativistas, ao ocuparem toda essa terra, estão, na verdade, fazendo coisas que não ajudam nem o homem nem a natureza. E, na verdade, se analisarmos algumas das coisas específicas que estão sendo feitas com isso, veremos que nossas florestas, por não serem manejadas e deixadas em condições naturais, estão sendo devastadas por incêndios catastróficos. A menos que você permita a extração de madeira nessa área, essa é uma carga de combustível que às vezes explode e destrói grandes áreas e a vida selvagem nessas áreas. Os córregos se enchem de lodo. A não ser que o homem faça a dragagem e gerencie essas coisas de forma responsável, vamos sufocar o habitat do salmão e de outros peixes e coisas do gênero.
Portanto, eu diria que, na verdade, é um retrocesso. Precisamos permitir que o homem administre a natureza e não adotar essa abordagem de não intervir e simplesmente deixá-la de lado, onde acho que a natureza teria dificuldades. Então você está tentando dizer que há um problema duplo? Um é que com menos terras agrícolas haveria menos alimentos para a população em geral. Correto. E, além disso, a meta não seria atingida porque a terra deixada para a natureza selvagem nem sequer é cuidada, não atingindo a meta que eles afirmam querer atingir, como seria o caso da terra que é administrada por um proprietário privado. É esse o caso? Exatamente. E, na verdade, essa duplicidade que você acabou de falar se manifesta se observarmos as terras administradas por proprietários privados em comparação com as terras administradas por proprietários públicos. Não há dúvida. As terras gerenciadas por entidades privadas são muito melhores para a vida selvagem. Eles cuidam de suas propriedades porque há um interesse privado envolvido para garantir que o manejo seja adequado. Quanto às terras públicas, há um velho ditado que diz que, quando pertence a todo mundo, ninguém assume a responsabilidade. Bem, esse é o caso de nossos parques nacionais. Temos todos os tipos de coisas acontecendo em nossos parques nacionais, com infestações de besouros, casca de pinheiros, pulgões lanígeros infestando árvores no sudeste. Como mencionei antes, enchimento de córregos e rios com lodo, incêndios florestais catastróficos. Quando não é gerenciada pelo homem, a natureza se degrada e isso não é bom nem para as pessoas, nem para o planeta. Deixe-me fazer uma pergunta nesse caso, pois você tem acesso aos mesmos dados que eles, assim como as pessoas que estão implementando essas políticas. Será que eles estão lendo os dados de uma maneira diferente da sua, ou estão escolhendo ignorá-los, ou será que eles têm algum outro tipo de intenção para a qual esse movimento ambientalista é apenas um disfarce? O que você acha disso? Acho que as motivações daqueles que estão promovendo essa agenda estão um pouco equivocadas. É difícil de ler. Sempre que você tenta interpretar por que outras pessoas estão fazendo o que estão fazendo, você se mete em problemas. Tendo participado de cerca de 30 conferências da ONU em todo o mundo desde a década de 1990, eu diria que muitos deles estão equivocados. Eles estão convencidos de que o que estão fazendo ajuda o planeta. Mas não tenho certeza se isso é verdade para muitos dos líderes desse movimento. Muitos deles tendem a imitar países como a China. E na minha época, a antiga União Soviética, que tem registros ambientais péssimos. Quando você olha para a União Soviética, vê Chernobyl, todos os resíduos tóxicos poluindo o rio Danúbio e coisas desse tipo. Mas, quando você ouve os ambientalistas falarem, a antiga União Soviética era um paraíso ecológico maravilhoso e os Estados Unidos precisam ser mais parecidos com eles. Bem, depois que o muro de Berlim caiu, eles não pensam mais nisso. Eles estão se juntando ao grupo que diz, eles fizeram isso errado, agora eles estão gravitando em torno da China. E eu digo, China, sério, esse é um país que tem problemas de poluição em massa. Eles não parecem se importar com os rios, lagos e córregos. Há todo tipo de toxinas sendo despejadas neles. Mas tente encontrar uma pessoa que defenda a campanha 30 por 30 ou qualquer coisa que trate de ar limpo e água limpa que critique a China e você ficará procurando por muito tempo. Bem, eu realmente me pergunto por que isso acontece. Será que é porque eles acreditam que esse tipo de implementação de política, em que há um governo central tão forte, é o objetivo final? E se eles tivessem esse aparato, poderiam fazer diferente do que o Partido Comunista Chinês? Então eles não querem criticar a China? É esse o motivo ou há algo mais? Eu gostaria de dizer isso, mas na verdade eu diria que a inveja que eles têm da China tem mais a ver com o controle sobre a população e o controle sobre a política do que com o meio ambiente. Ao analisar isso, parece que o meio ambiente é mais uma ferramenta para alcançar o poder do que um objetivo final em si para realmente proteger a natureza. Então, qual você acha que é o objetivo final dos globalistas em termos de implementação dessas políticas climáticas? Bem, acho que estamos vendo qual é o objetivo final. Você vê isso com os lockdowns da Covid, por exemplo. Agora, eles estão falando de lockdowns climáticos. Eles querem que as pessoas sejam menos numerosas e vivam em sua própria bolha, que não dirijam carros, que comam hambúrgueres sem carne e que tenham um estilo de vida que realmente parece um pouco triste. E, na opinião deles, é isso que curará a Mãe Natureza. E se quisermos ter algum futuro, todos nós precisamos ascender a esse nível.
E então, o que você diria a alguém que realmente concorda com isso? Talvez ela diga, bem, esses globalistas, eles estão no topo, têm acesso à maior quantidade de informações, acesso aos melhores cientistas. Eles simplesmente têm essa vantagem de poder olhar para baixo e ver algo no horizonte. Eles estão muito preocupados com isso e querem salvar a Terra porque, mesmo que, digamos, não implementem essas políticas, nossos netos não terão uma terra para herdar e, por isso, estão dispostos a assumir o controle de todos os recursos e implementar algum programa de administração que, no mínimo, entregue algo aos nossos netos. O que você acha desse tipo de argumento? Essa é uma possibilidade. Penso que aqueles que vão a Davos, quero dizer, há pessoas como Bill Gates e todos os outros que têm dinheiro em abundância, provavelmente têm em mente que eles são essa elite que estão pensando de forma mais ampla do que o resto de nós e, portanto, sabem melhor do que a pessoa comum como gerenciar os recursos da Terra. Mas acho que a história está repleta de pessoas que pensaram que as elites poderiam tomar esse tipo de decisão pelas pessoas comuns. Isso nunca acabou bem. E acho que também não vai acabar bem nesse caso específico. Portanto, minha advertência quanto a isso é que eles erraram muitas vezes no passado. Por exemplo, em toda a questão da mudança climática, a elite disse que a esta altura a Flórida estaria debaixo d'água, Nova York estaria debaixo d'água. Havia previsões fantásticas de que muito mais pessoas morreriam nos Estados Unidos por causa da Covid-19 e todo tipo de coisa. Eles estavam errados, errados e errados de novo. Você deve se perguntar em que ponto paramos de acreditar neles e começamos a confiar no homem comum, que é mais ou menos a base da fundação dos Estados Unidos, para ser seu próprio guia para o futuro. Na verdade, eu queria voltar um pouco para a Agenda 30 por 30, porque você mencionou e meio que explicou a maneira como o WOTUS está sendo usado, a Lei de Conservação da Água, mas também mencionou a Lei de Espécies Ameaçadas e como ela também é usada para tomar terras. Você poderia explicar isso um pouco mais? Com certeza, o que acontece com a lei de espécies ameaçadas de extinção é que, para proteger uma espécie, às vezes é preciso proteger o habitat, ou seja, a terra. Assim, em muitos casos, quando se quer fazer um desenvolvimento, por exemplo, em algum lugar do Colorado, que exija mineração, você verá os ambientalistas usarem a lei de espécies ameaçadas, digamos, para impedir a mineração de carvão ou de urânio ou coisas do gênero. E os tribunais negarão a construção da mina ou da usina de carvão com base no fato de que uma espécie pode ser afetada por isso. De fato, a lei de espécies ameaçadas de extinção não exige necessariamente que uma espécie esteja na Terra. É apenas o habitat no qual uma espécie ameaçada de extinção pode um dia querer se estabelecer, o que é suficiente para impedir que uma área seja usada para todo tipo de desenvolvimento. Então, com a Agenda 30 por 30, o governo está... Porque a Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção já estava em vigor antes dessa Agenda 30 por 30 receber um nome e ser realmente levada adiante, certo? Mas será que com essa nova agenda, eles estão destinando mais recursos para as espécies ameaçadas de extinção, sabe? Para a implementação desta lei? Como é isso? O que torna a Agenda 21 e a Agenda 2030 muito perigosas hoje em dia é o fato de usarem as leis em vigor dos países que assinarem o acordo, independentemente da capacidade de implementação da agenda. No caso dos Estados Unidos, quando aderimos a eles, quiseram implementá-la. Analisaram as legislações existentes hoje. A Lei da Água Limpa foi aprovada em 1972. A Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção foi aprovada em 1973. Então, vamos usar essas leis e torná-las mais rígidas ou ajustá-las para atingir os objetivos. É claro que eles agirão de forma diferente no Canadá, no México e na Europa, com base nas leis existentes. E é isso que torna toda essa Agenda 2030 uma coisa muito perigosa. Ela não assume uma forma única, não é um projeto de lei ou uma lei universal para todos os países do mundo. Ela se adapta para o país que quer entrar. Uau! Então, especificamente com a Agenda 30 por 30, uma vez que eles pegam esses 30% da terra e os dedicam à natureza, o que acontece depois? Eles não vão mais fazer nada? Eles vão fazer as malas e voltar para casa ou há um próximo passo? O que você acha disso?
Se eles conseguirem colocar 1/3 dos Estados Unidos como parque natural e, de fato, atingirem a meta de destinar 30% das terras dos Estados Unidos para a natureza, não. Acho que nem por um segundo que eles vão parar por aí. O histórico sempre foi o de que, com os esquerdistas, se você lhes dá 1 centímetro, eles avançam 1 milha. Portanto, eu diria que alguns dos mais, na verdade, vemos alguns dos escritos radicais, os membros do Movimento Verde, que falam em 50%, 60% ou 70%. Estão falando de redução radical da população. Acho que foi Ted Turner que, há muito tempo, disse que gostaria de ver o mundo reduzido a 500 milhões de pessoas. Estamos com 8 bilhões agora. Então, sim, acho que entre os mais extremos, eles gostariam de ver a América como era antes de 1492. Então, além de tomar terras, há cada vez mais políticas em vigor que têm o clima como a base para sua existência. Por exemplo, há um projeto de lei que visa exigir a instalação de rastreadores nos veículos novos a partir de um determinado ano para que se possa rastrear por quanto tempo se está dirigindo e onde se está na estrada. Há uma iniciativa em discussão no Fórum Econômico Mundial de um sistema que poderia rastrear a pegada de carbono de um indivíduo, não de uma empresa, mas de uma pessoa. Assim, se essas políticas entrarem em vigor, porque há políticas mais amplas que podem, digamos, reduzir a quantidade de carne que você pode comprar e assim mudar o estilo de vida da pessoa. Mas também há políticas que entrarão em vigor que rastrearão um indivíduo a tal ponto que será quase como controlar uma pessoa. Se continuarmos nesse caminho, como você acha que a sociedade vai ficar? Acho que toda essa ideia de rastrear indivíduos é muito perigosa. Participei de algumas conferências sobre cidades sustentáveis. Elas realmente existem e se reúnem todos os anos. Participei de uma em Melbourne, na Austrália, em 2018, mais ou menos quando Al Gore discursou. Essencialmente, eles estavam elogiando novamente a China comunista por rastrear seus cidadãos e ter essas câmeras de vigilância pela cidade e pensando nos vários usos disso para fazer com que as sociedades se tornassem mais ecológicas. E se colocarmos câmeras de vigilância e virmos alguém jogando uma garrafa plástica na lata de lixo comum em vez de na reciclável, poderíamos encontrá-lo? E se virmos pessoas que estão dirigindo os tipos errados de veículos? As possibilidades são infinitas para se criar um estado verde, quase policial. Isso é algo sobre o qual se falava na época. Do meu ponto de vista, tudo isso é consistente. Já temos algumas empresas de cartão de crédito, acho que agora é a Mastercard, falando sobre um cartão de crédito do tipo pegada de carbono em que, quando você gasta muito com gasolina em muitos voos de avião ou coisas que possam emitir muito carbono, seu cartão de crédito para de funcionar e você não poderá fazer nada, a menos que compre mais créditos ou talvez você simplesmente não faça nada pelo resto do mês até receber sua próxima cota. Uau! Você tem participado dessas conferências há várias décadas. Existe alguma discussão entre os globalistas sobre um pouco de resistência? Se você acha que o mundo está acabando e que o clima é a maior crise, você pensa, ok, temos que fazer isso. Mas há alguma resistência do outro lado, dizendo que a implementação disso criaria um estado policial em que as pessoas teriam que pedir a um burocrata para coçar a própria cabeça? Isso é sequer discutido? Se é discutido o fato de que poderíamos criar um estado policial se de fato implementarmos tudo isso, eu diria que não. E acho que a razão para isso é que a maioria das pessoas que participam dessas cúpulas sobre o clima acha que está isenta de qualquer um dos mandatos que serão passados para o resto das pessoas. Elas são uma elite privilegiada. Por isso, levam jatos particulares para as conferências da ONU, fazem festas com champanhe, levam limusines particulares para os diversos eventos. E depois falam sobre o tipo de restrições que precisam ser impostas ao restante da humanidade. Você não os verá usando transporte público, você não os verá comendo hambúrgueres sem carne, exceto, talvez, em um evento de relações públicas. Portanto, não acho que eles realmente pensem que alguma dessas coisas os afetará pessoalmente. Minha última pergunta. Acho que a Agenda 30 por 30 é uma agenda muito ampla em geral, certo? Ela tem muitas manifestações, como uma hidra de várias cabeças. Mas, fora essa implementação ampla, há alguma outra implementação específica da Agenda 21 nos Estados Unidos?
Especificamente, eu diria que outras regras que estão sendo usadas contra os agricultores, contra os pecuaristas, contra a produção de alimentos e tudo mais, que refletem os pontos de vista da Agenda 2030, seriam as regras de ausência de estradas, a lei de espécies ameaçadas, as regras de áreas úmidas. Essas são as mais importantes que estão sendo usadas agora mesmo pelo governo Biden. Além disso, eu diria que há muitas regras ao nível local, coisas que tratam de bacias hidrográficas em uma determinada região ou trilhas para caminhadas ou coisas desse tipo. Não são exatamente questões glamourosas, mas são aquelas que podem afetar muitas pessoas em uma determinada área. Então, eu não diria que há outros acordos importantes, a não ser talvez o Acordo de Paris, que eu acho que é um acordo abrangente que pode realmente impactar praticamente todas as questões. Você fez essa citação em um artigo escrito por Alex Newman no Epoch Times, em que disse que a verdadeira intenção das políticas globalistas é privar as pessoas de sua soberania. Você ainda acredita que essa é a verdadeira intenção? Em sua opinião, qual é a verdadeira intenção dos globalistas em relação a essas políticas? Acho que a intenção total por trás de todas essas políticas globalistas é roubar a soberania dos indivíduos e das nações e todo o mundo e realmente colocá-la sob a autoridade das elites globais. Portanto, acho que esse é o objetivo final de todas essas coisas. As pessoas serão privadas de sua soberania porque não poderão escolher que tipo de carne podem comer, que temperatura podem ter em sua própria casa. Isso será regulamentado. Monitoradores inteligentes, que tipo de carro dirigem, quantos filhos podem ter. Todas essas coisas estão incorporadas em uma Agenda 2030 muito perigosa que, na minha opinião, as pessoas desconhecem em grande parte. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Isso é tudo por hoje no Epoch Times Brasil. Um dos nossos objetivos é restaurar a cultura tradicional. Por isso, nós cobrimos oficialmente a companhia de dança Shenyun Performing Arts. Eles estão já se apresentando aqui no Brasil neste mês e continuarão a turnê no próximo mês, em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Vamos conferir um trailer do espetáculo. Totalmente diferente de tudo que eu tinha visto. Eu não esperava que fosse tão emocionante. Uma cultura milenar e que ainda tem muito para ensinar para nós do Ocidente sobre compaixão. A gente vê essa integração da contação da história com o momento do divino no meio da história. Eu diria que eu fiquei assim, parece que possuída por uma paz celestial. Hoje acho que eu vou dormir mais tranquila, né? Isso engrandece a nossa alma. Transformou por dentro. Mensagens muito positivas. Eu estava precisando desse show hoje e eu tenho certeza que tem muita gente que precisa desse show. Gostaria de passar essa experiência para os meus filhos na próxima vez, né? E que levem crianças e meninos e avós e avós também. Vale a pena. Não deixe de vir no ano que vem. Se você ainda não garantiu seu ingresso para esse espetáculo, garanta agora. Eu vou deixar os links disponíveis aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até uma próxima!